Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nela habitam. Ouviremos agora a palavra de Deus. A palavra de Deus. Diz assim o nosso Deus Todo-Poderoso, usando o apóstolo Paulo para enviar essa epístola aos Romanos, no capítulo 13, do versículo 1 ao 7. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo também pagais tributo, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Deus abençoe. Romanos, acho que nós já pregamos inteira, mais de uma vez, toda essa carta aos Romanos. Deus já nos deu esse privilégio. E sempre nos dá mais. Aqueles que já receberam, se renovam, sabe, se confrontam. E aqueles que não receberam se maravilham e passam a entender, né, o amor de Deus através de sua palavra. E essa carta a Romanos é algo realmente indescritível, é maravilhosa, ela é perfeita, ela é por acaso que grandes homens se converteram lendo Romanos, né? E quando nós chegamos nesse trecho de Romanos 13, 1 a 7, nós temos a impressão de que houve uma descontinuidade no assunto. É como se não houvesse nenhuma conexão com o texto precedente ou o subsequente. O assunto predominante é o amor nesses textos, tanto anterior como posterior a esse trecho. O assunto que prevalece é o amor. E nesse texto, de repente, Deus passa a falar da espada. Ele está dentro do contexto, ele não fugiu, não. Ele não está, como muitos pensam, fora, não. Mas é exatamente isso. É para nos lembrar que Deus é amor. Mas também é justiça. E justiça implacável quando se trata de desobediência e pecado. Não tem como você mudar a palavra de Deus. Pastor, eu já sei disso, sim, mas pregado em outras palavras. E se Deus é tão repetitivo, é porque alguém não está escutando. E alguém está escutando e recebendo, outros acumulando ira para o dia da ira. Também quando eu digo, Senhor, como é que a palavra não volta vazia? Se não receberem, não voltou vazia. Serviu para acumular ira naquela pessoa, que ela vai carregar para o dia da ira. E serviu para você que recebeu e se renovou. Este ensino que Deus traz através de Paulo, ele corresponde logicamente ao mesmo ensino de Jesus Cristo que ele nos deixou no Evangelho de Marcos, de Jesus Cristo segundo Marcos, no capítulo 12, a partir do versículo 13. E enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem em alguma palavra. Chegando, disseram-lhe: Mestre,
Sabemos que és verdadeiro e não te importas com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens, antes, segundo a verdade, ensinas o caminho de Deus. É lícito pagar tributo a César ou não? Devemos ou não devemos pagar? Mas Jesus, percebendo-lhes a hipocrisia, olha que coisa tremenda mesmo. Esse não é a mensagem central. Mas eu não consigo passar, quando eu vejo algo assim tão... Olha o que o cara disse: mestre, sabemos que és verdadeiro. Olha o que o Satanás faz. Ele usa a palavra, é isso que você tem que cuidar. Ele não usa nada. O demônio mais perigoso é aquele que vem com a palavra na ponta da língua, meu irmão. Você tem que saber se ele aplica aquela palavra na vida dele, porque ele vem para lhe derrubar pelo amor que você tem à palavra. Olha como o bicho é ruim. Olha o que ele diz: mestre, sabemos que és verdadeiro e não te importas com quem quer que seja. Olha aí, diz isso muito para o pastor Humberto. Pai, tu não quer nem saber. Tu é parada, tu vai lá e prega mesmo. E eu digo isso aqui, né? Porque não olhas a aparência dos homens, antes, segundo a verdade, ensina o caminho de Deus. Olha aí. Aqui não pode dizer que esse fariseu hipócrita está falando também do imitadorzão aqui, do escravão de Cristo. Porque o mestre fazia... O que é mestre? É aquele que ensina o discípulo. O que é que o discípulo tem que fazer? Para o Satanás dizer: ai, está querendo ser Jesus. Não. Eu me contento no cargo maior existente embaixo do sol. O cargo mais poderoso, mais honroso, mais maravilhoso, mais rico que tem. Escravo do único Deus, Jesus Cristo. É isso que eu sou. Esse privilégio eu tenho imitando o meu mestre. Ele é mestre e eu sou discípulo. Do jeito que ele faz, eu procuro fazer. Então, uma coisa é eu querer ser ele. Outra coisa é eu dever, obrigatoriamente, querer e lutar para ser como ele, imitador dele. É lícito, aí depois de bajular e tal, aí ele pergunta assim, porque ele queria que Jesus dissesse que não era, para eles dizerem para César e César mandar matar Jesus, porque Jesus estava incitando o povo contra ele. É lícito pagar tributo a César ou não? Devemos ou não pagar? O senhor aí o senhor é que diz, o senhor é o bom. O senhor não quer nem saber quem é, quem não é. O senhor diz a verdade. Mas Jesus, percebendo-lhes a hipocrisia, respondeu: por que me experimentais? É só isso aí que eu tenho que perguntar. Eu estou em dúvida ainda, eu estou pedindo a Deus: Senhor, quando eu ver um hipócrita desse chegar para mim, com a cara mais lisa, achando que está me enganando, eu posso dizer isso? Por que tu me experimenta? Tu está pensando que está enganando quem? Tu não engana a mim, rapaz. Como é que tu vai enganar a Deus? Aí Jesus disse: trazei-me um denário, para que eu veja. E eles lhe trouxeram. Perguntou-lhe: de quem é esta efígie em inscrição? Na moeda denário da época, né? Tinha lá a efígie, tinha lá o retrato, falando mais. Responderam: de César. Disse-lhe então Jesus: pois dai a César o que é de César. O dinheiro não é dele? Não é terreno? Não é... Pois dê a ele. E a Deus o que é de Deus. E o que é de Deus? As coisas terrenas, as coisas... Esse mundo é amaldiçoado pelo diabo. O bicho é o príncipe desse mundo. Sim, o que é Deus? Honra, meu irmão. Dê a ele o imposto, mas não honre a ele, honre a mim, a Deus. Dê a César o que é de César, as coisas materiais, e a Deus o que é de Deus, a honra. E muitos se admiraram dele. Então, aqui nós vamos chegando na mensagem. Perguntas específicas, né? Tais como: se o governo me der uma ordem, ou criar uma lei que vai contra a palavra de Deus, o que devo fazer? Se o governo for opressor e corrupto, nós, como cristãos, devemos juntar esforços para derrubar esse governo e estabelecer outro? Nós temos em 13a, Deus diz assim: visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. É bem confuso isso. Nós precisamos da iluminação de Deus, como eu pedi, para que Deus me iluminasse. Olha,
visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Lá na frente você vai entender, porque só aqui você não vai conseguir entender o que é que Deus está falando. Porque intrinsecamente, não literalmente, mas contextualmente, está dizendo uma coisa completamente diferente do que você imagina. E foi claramente respondida por Deus através de Pedro em Atos 5, 29. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Então aqui já fez uma diferença. Aqui fala a autoridade de Deus. Aqui fala de homens. Aí vamos já começando a fazer a diferença, mas a gente vai fundamentar mais para você entender. Até porque eu vi, nesses últimos dias, muitos irmãos falando sobre autoridade, sobre o princípio da autoridade, o quanto é sério você manter-se embaixo da autoridade. E aqui está todas as respostas. Deus nos falando assim de maneira muito amorosa. Lembrando-nos assim que Deus, a sua palavra e a sua lei, está acima das autoridades governamentais. Deus aqui nos ensina a sermos submissos a tais autoridades. Você entende já? Romanos 13:1. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Uma, ele disse que é ministro de Deus. Outra autoridade instituída por Deus. Olha aí a sutileza. Então, literalmente, no original, esse versículo diz: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores. Significando, todo ser humano, homem ou mulher, tudo tem que se submeter às autoridades superiores. E nos dá um motivo, porque não há autoridade que não proceda de Deus. Ou seja, do presidente aos governantes inferiores, todos devem a Deus sua designação e o direito de governar. Apesar de muitos acharem que não, e que eles é que conseguem manipular o poder, usar de estratégias humanas para chegarem a esse poder, todos, sem exceção, só chegam aonde Deus permite que eles cheguem, porque tudo está embaixo do controle e da vontade de Deus. Agora, vem a pergunta lógica. Agora vem o que pode ter passado no seu coração. Deus disse que não tem nenhuma autoridade que não proceda dele. Nenhuma vem a ser autoridade sem que ele homologue. Nenhuma. Não existe. Nada. Tem que pedir lá a autorização dele. Aí vamos a pergunta que eu fiz a Deus e você tem com certeza se perguntar. E por que Deus permite, se passa por ele? Porque é que ele permite que o ladrão, o corrupto, o usurpador chegue ao poder? Deus, o Senhor disse que tudo passa por ti. Tudo procede de ti. A resposta é bem simples que Deus me deu. E depois ele fundamentou na palavra. Sabe por quê, meu filho? Porque o povo merece. Cada um tem a autoridade que merece. Inclusive, pastor. Foi para lá porque aquela autoridade merece ele e ele merece aquela autoridade. Veio para cá porque Deus disse: ó, tu merece essa autoridade que eu estou te dando aí. Eu achei tão... sabe por que eu tenho certeza que é de Deus? Porque não é uma resposta cientificamente miraculosa, difícil de entender. Mas, Senhor, sinceramente, Senhor, eu não entendo. Como é que tudo passa pelo Senhor? Procede do Senhor. Só vai ser autoridade, governador, presidente, se for com a tua autorização. Aí entra um bando de ladrão corrupto. É, meu filho, que o povo merece. Eu dou a eles o que eles merecem. Só existe corrupto
Porque existe o corruptor. Só existe governo incompetente, ladrão, corrupto, desonesto, porque o povo elege, pede a Deus e Deus dá. Vamos lembrar aqui um texto, para a gente ficar bem fundamentado. Em 1 Samuel 8, 4 até o 22. Olha aqui, presta atenção. Então os anciãos todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel, a Ramá. E lhe disseram: vê, já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como tem todas as nações, porque os povos ao redor tinham os reis. Samuel foi o último dos juízes, né? A quem Deus usava para governar o povo. Aí o povo chegou e disse: olha, nós não estamos satisfeitos com você. Você está velho, você está... Né? Porém, esta palavra não agradou a Samuel. Não diz não agradou a Deus, não. Não agradou a Samuel. Quando disseram: dai-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Sabe aquela história? Deus dizer: ô Senhor, vão votar no Lula, pai. Pelo amor de Deus, não deixe não, Senhor. Meu Deus, é uma desgraça desse país. Meu Deus, ele vai deixar o país, Senhor, cotoco como o dedo dele. Mas o povo vai lá e briga e quer o Lula. E ora, e vai, e recebe dinheiro, e entra no... Aí o que Deus disse? Samuel orou ao Senhor para não fazer isso. O texto diz assim: disse o Senhor a Samuel: atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a mim, não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. Olha aí, feliz é a nação em que Deus é o Senhor, é o rei, né? Então o povo não examina a vida desses vagabundos, desses bandidos, desses marginais. Eles votam. Aí Deus diz: é isso que vocês querem? Pois vocês merecem. Ora, vivem no pecado, vivem. Então Deus usa esses governos como castigo para o povo. Assim como ele usa os terremotos, assim como ele usa as ondas, assim como ele usa a natureza, ele usa também os filhos de Belial para castigar o povo. O que é que ele fazia quando o povo dele pecava? Ele pegava uma grande nação poderosa e fazia levar o povo cativo. Era Deus que fazia. Porque o povo estava em pecado, o povo estava desagradando a Deus. Segundo todas as obras que fez desde o dia em que eu tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixou. Olha aqui. Deus disse que vai dar o rei que eles querem, porque eles deixaram a Deus. Deus deu o Lula, porque o povo deixou a Deus. Aí tome castigo. Tome castigo. E a outros deuses serviu. Assim também o faz a ti. O jeito que fizeram comigo, estão fazendo contigo. Agora, pois, atende a sua voz. Aí Deus diz assim: porém, adverte-o solenemente. Solenemente é o seguinte: faça um culto, leve a palavra e profetize. Como o pastor Humberto faz. Olha, eu estou avisando, viu? Eu estou avisando. Solenemente, Deus está mandando eu dizer no momento de ações de graça, no momento solene de adoração, está mandando eu dizer que se você continuar nesse caminho, você vai pagar um preço. Você continuar agarrado aí com a carne, com o sangue amaldiçoado, você vai ser amaldiçoado. Então, solenemente, reúne a eles e explica-lhe qual será o direito do rei que houver de reinar sobre ele. Referiu Samuel todas as palavras do Senhor ao povo,
que lhe pediu um rei, disse: este será o direito do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos. O que é que ele está fazendo? O que esse governo amaldiçoado está fazendo? Está tirando a autoridade dos pais, ó. Eita! Rapaz, isso aqui está em 1 Samuel, é um bocado de anos antes de Cristo. Ele está acabando com a família. Ele está tirando, o pai não pode mais. Um gay, vagabundo, uma bicha endemoniada, nojenta, pode entrar num banheiro e pegar uma menina de 10 anos e estrupar, como ele fez agora lá nos Estados Unidos. Foi preso, vai pegar 70 anos de cadeia, que os Estados Unidos está muito bom. Os Estados Unidos que eu conheço era pena de morte. Era pena de morte para um cachorro desse. Para um endemoniado desse. Aí, vão querer o quê? Pastor Humberto é homofóbico? Homofóbico? Eu odeio. Não ao demônio, o homem que o demônio tomou, mas a atitude dele, que tem que ser punida. Então está aí, passando negócio de tudo que é lei para acabar com a família. Olha aqui. Esse será o direito do rei que houver de reinar sobre eles. Ele tomará os vossos filhos e os empregará no serviço dos seus carros e como seus cavaleiros, para que corram adiante deles, e os porá uns por capitães de 1000 e capitães de 50, outros para lavarem os seus campos, ceifar as suas messes, e outros para fabricarem suas armas de guerra e o aparelhamento de carro, para fazer tudo o que o presidente quer, para encher a casa dele, como ele tem feito com Lulinha, com Demoinha. É a mesma coisa. Tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará o melhor das vossas lavouras e das vossas vinhas e dos vossos olivais e o dará aos seus servidores. Você está vendo? Dará ao Senado, dará à Câmara Federal, dará a toda a corja de ladrão que está rodeado dele. É isso aí. Por quê? Porque o povo pediu a Deus que botasse essa corja de ladrão que está aí. Não reconhece Deus. As vossas sementeiras e as vossas vinhas dizimará. Olha aí, o que ele está fazendo? Tome imposto. Tome imposto. Quer dizer, você tem a semente, as vinhas, você planta, trabalha, produz, o governo vem e passa a mão. Para dar aos seus oficiais e aos seus servidores. Aí. Eita, palavra atual. Também tomará os vossos servos e as vossas servas. Ninguém pode ter mais um servo ou uma serva em casa, porque ele tem mais direito que o patrão. Ele está tomando, está acabando com tudo. E os vossos melhores jovens, ele está destruindo. Ele está dizendo que ele não é mais homem macho não, agora é moça. O Zé se tornou Maria. Maria, a filha do cão, a filha do Temer. Nossos homens são homens. E nossas mulheres são mulheres. Mas prendeu o pastor Humberto, demônio. E os vossos jumentos, e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho. Olha aí, vai tomar parte do que é sua. Como se fosse Deus sobre você. Isso aqui não é por acaso não, rapaz. Muito imposto que você paga é dízimo ao teu Senhor. Dizimará o vosso rebanho, e vos lhe sereis por servos. Eu sou servo de Jesus, sou escravo de Jesus, e não desses demônios que estão aí. Clamareis por causa do vosso reis, que houverdes escolhido. Mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Porém o povo não atendeu. Samuel disse tudo isso, como o pastor Humberto prega aqui. Porém o povo não atendeu a voz de Samuel e disse: não, mas teremos um rei sobre nós, para que sejamos também como todas as nações. O nosso rei poderá governar-nos, sair adiante de nós, fazer as nossas guerras. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as repetiu perante o Senhor. Então o Senhor disse a Samuel: atende à sua voz e estabelece-lhe um rei
Samuel disse aos filhos de Israel: volte cada um para a sua cidade. Então, até esse momento, Israel vivia na teocracia, o governo diretamente de Deus. Porque aquele homem, como Samuel, que foi o último juiz, vê os juízes todos, que o povo errava, pagava um preço, aí clamava a Deus, aí Deus levava um juiz. Aí salvava o povo, aí tal, Samuel foi o último. Aí ele disse: queremos mais não. Queremos mais ninguém salvando nós não. A gente quer se virar só. Pronto, foi o que eles fizeram aí. Ninguém quer mais Deus. Quem fala de Deus é louco, quem fala de Deus é homofóbico, quem fala de Deus é... Querem lutar contra Deus como se eles pudessem. Pode matar pastor Humberto, pode prender pastor Humberto, mas não tem jeito não, rapaz. Ninguém pode com o nosso Deus não. Então era o governo, até ali era teocracia. O governo era diretamente de Deus. E o povo exigiu a monarquia. Um rei humano. Ali começou a monarquia na Bíblia. Deus deu monarquia e as suas consequências. Eu não quero monarquia. Na minha vida, eu sou submetido à teocracia. Eu não sou da monarquia, nem da democracia, nem do presidencialismo. Eu sou da teocracia. O meu rei, o meu presidente é o Senhor Jesus. Eu não quero outro e não me submeto a outro. Por isso a palavra de Deus adverte em Romanos 13:12. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem estarão sob si mesmo condenação. Porque não foi Deus que ordenou o rei? Se Deus disse que não dava um rei, eles nunca tinham conseguido. Mas Deus disse: agora isso é como fazer voto. Quando fizeres algum voto ao Senhor, não tarde em cumpri-los, porque Deus não se agrada de tolos. É melhor que não votes do que votes e não cumpra. Você não queria um rei? Pois tome um rei. Você não queria o Lula? Pois tome o Lula. Nunca na minha vida Deus deixou eu enganado. Nunca na minha vida eu votei num demônio, filho do Satanás, do maior partido satânico da terra, PT. Nunca Deus permitiu que eu cometesse esse erro. Se você cometeu, se prostre e peça perdão. Nunca, sabe o que é nunca? Nunca! Nós temos que levar em consideração restrições ou limitações, sejam expressas ou implícitas, entendendo que o princípio desse versículo não é um princípio universal, ou seja, nem é sempre errado opor-se à autoridade e desobedecer à ordem de uma autoridade. Repetindo, se esta ordem vai contra a lei de Deus, você deve pagar o preço e desobedecê-la. Se vai somente contra você, você deve obedecer. Está entendendo? Você escolheu. Mas o fato de Deus ter dito que você vai para pagar, não quer dizer que você vai atender para passar por cima de Deus, não. Opa, peraí. Você escolheu, você é obrigado a atender porque eu ordenei segundo a sua vontade. Agora, não cometa outro erro, atendendo o que este demônio está pedindo, passando por cima de mim, não. Porque ele é rei terreno e eu sou Deus, rei do universo. Então vejam como é sério, meu irmão, eleger autoridades. Faça um comparativo, uma analogia com pastores, viu? Você está embaixo de pastores também. Se ela desobedecer a Deus, você tem que pagar o preço e desobedecer à autoridade. Agora o caba cheio de pecado, vai para um pastor cheio de pecado. Aí ele obedece, aquele pastor e diz assim: Deus manda eu obedecer. Deus manda. Sim, você está obedecendo e carregando maldição. Porque Deus não manda você obedecer o pastor que desobedece a Deus, não. Deus não manda você obedecer, honrar o pastor que desonra a Deus, não. Deus não manda você obedecer o presidente que você votou nele e que Deus lhe atendeu. Ele mandando você quebrar a lei de Deus, não.
Ele mandando você aceitar, viu? O transgênero, que eu chamo de transgênico. Entendeu? Não tem não, pode não, não vai até aí não. Repetindo, se essa ordem vai contra a lei de Deus, você deve pagar o preço e desobedecê-la. Se vai somente contra você, você deve obedecer. Então, vejam como é sério, meu irmão, eleger autoridade se ela desobedecer a Deus. Você tem que pagar o preço e desobedecer a autoridade. Custe o que custar, nem que seja a sua vida. O pilotão de fuzilamento. Mas você tem que ir contra. Se ela usa o poder contra você, você deve pagar o preço e obedecer. Pois você pediu a Deus, você participou na eleição daquela autoridade. O que nós temos que saber é que, à luz do que Deus nos ensina nesse versículo, ele está se referindo a um governo que ele ordenou a pedido do povo. Mas ele, Deus, se refere a um governo que deve ser honesto, que não usurpa e nem age dissolutamente. Assim sendo, é que Deus nos informa no versículo seguinte, Romanos 13:3, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela. Aqui Deus está falando da autoridade levantada por Deus que você orou. Porque os magistrados, eles não é para você temer a ele, como a gente hoje teme. A gente teme. Vixe, o cara... Quando se faz o bem, é para você temer quando você faz o mal. E a gente está num momento que você teme até fazendo o bem. Hoje trocou. É uma dificuldade você ser honesto. Onde você chega tem ladrão corrupto. Você vai lá com o direito, você vai tudo, mas o cara diz, eu quero tanto para fazer isso para você. Mas é um direito meu. Aí o cara empanca. Aí se você for entrar na justiça, você passa um ano. Aí você fica aqui agora. Eu dou a corrupção? Ou eu vou para a justiça e passo um ano? É muito difícil, meu irmão. Nós não podemos nos afastar de Deus, não podemos. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem, terás louvor dela. Se você tiver uma vida, mas pastor, como é fazer? Viva a palavra de Deus. Aí o que vai fazer? Você vai pedir a Deus a autoridade certa. Deus vai dar como se fosse juiz. Você vai ter a teocracia, aquele homem vai temer a Deus, aí você vai fazer o bem, pagar seus impostos direitinho, aí você vai ter louvor dela, você não vai ter punição. O que Deus nos diz aqui é que normalmente os governantes não eram para impor temor aos que têm boa conduta. Eles não eram para impor terror aos que agem corretamente, mas para os que agem mal. Como é que está vendo aí? Quem está fazendo mal, quem está sendo declaradamente corrupto e tal, está se livrando. E os pobres, os honestos e tudo, aqueles que têm descontado o seu imposto no cheque, está pagando para esses bandidos. Está recebendo toda a culpa do negócio. Vejam que Deus usou exatamente Paulo para falar desse assunto. Ele, Paulo, que tinha sido tratado injustamente pelas autoridades constituídas. Está em Atos 16:19. Vendo seus senhores que se lhe desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram, estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Ou seja, nós pregamos a santidade, nós pregamos a honestidade, que eles não podem praticar, porque eles são filhos do diabo, eles são ladrões por natureza, eles são pecadores por natureza. Aí eles vêm contra nós, querem implantar dentro da nossa casa a imoralidade, e dizem que nós estamos indo contra a lei, porque eu não estou deixando a imoralidade, a promiscuidade entrar dentro da minha casa.
Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-o para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. 2 Coríntios 11, 25. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar. Tudo isso feito ilegalmente por autoridades levantadas e constituídas, insufladas por homens que se diziam da sociedade, que se diziam de Deus, que se diziam corretos. Nesses casos, nós sabemos que as autoridades foram induzidas ao erro pelo povo, fazendo tais autoridades acreditarem que Paulo era um malfeitor. Pilatos, repetidas vezes, recusou-se a condenar Jesus, mas pressionado pelo povo, ele cedeu às exigências. Vamos lembrar em Atos 3,13. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negaste perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Olha aí, você está vendo como é o povo? Como é o povo que faz? Quando o governo quis fazer o certo, o povo foi contra pelo não fazer certo. Então, corre o risco de um presidente chegar e querer fazer certo. Daí esse Bolsonaro, tem os erros dele, mas odiado mais do que tudo. Rapaz, o Bolsonaro na frente desses bandidos que estão aí é um santo. É 10 mil vezes melhor um Bolsonaro do que esses vagabundos ladrões que estão aí. Agora, o bom mesmo, sabe o que era? Sabe o que era no governo, o bom mesmo? Levantado por Deus, que eu peço, era um homem vestido de verde, certo? A gente chama de farda, um bocado de estrelona aqui, sabe? Um bocado de estrelona aqui. Aí eu disse, aí rapaz, parece o sacerdote Arão, carregando o povo nos ombros, que Deus mandou. O bom mesmo era o exército brasileiro, sustentado pelos nossos impostos, terem mais hombridade, terem mais amor, se levantarem, e não fazer nem o que devia fazer não, porque era para entrar ali, naquele palácio amaldiçoado, metralhando tudinho, mas não deixando nenhum, como Deus diz, vai e não deixa nenhum vivo para contar a história, mas pelo menos pegasse, prendesse esses vagabundos, confiscasse os bens que são nossos, que eles roubaram. Eu digo, meu Deus, como o Senhor está castigando esse país. Até o exército do Senhor está parado, omisso, vendo tudo isso, o sofrimento do povo, e não faz nada, Senhor. Você está vendo o que é maldição? Porque eu não entendo, meu irmão, porque a ditadura que houve em 64, ela começou, o motivo era no máximo 10% do que tem de motivo hoje. 10% fez o exército tomar o governo. Aí eu lhe pergunto, meu Deus, onde está o exército brasileiro? Onde está o patriotismo, meu Deus? Ele jurou a bandeira, meu Deus. Ele jurou a Constituição, meu Deus. Aí Deus disse, meu filho, o povo merece. O povo merece. Eu fico angustiado. Chega ao ponto de calar o exército, rapaz. Minha esperança, primeira, é que Jesus volte. Todo dia eu acordo, aí sonho com a notícia. Exército brasileiro invade o Planalto, acaba o Senado e toma o governo nas suas mãos. Oh, glória a Deus, rapaz. Se me chamar com 62 anos, eu taco uma farda verde e vou para lá. Pego o fuzil na mão e vou para lá. Pode me convocar. Daí um negócio que eu ia com gosto.
Ah, tá na minha reservista, que eu tenho a maior alegria e orgulho no Senhor. Primeiro atirador do Exército Brasileiro. Eita, está na minha reservista. Está na minha reservista. Tinha um fauzão que eu cortava a asa de muriçoca na bala. Você imagina a testa de um corrupto? Então, o que se deduz é que os governantes agiriam bem, se os governados não agissem mal. Por isso, Romanos 13:3b nos diz: queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás o louvor dela. Agora tu é ladrão, corrupto, faz tudo, aí tu quer o quê? A autoridade vai fazer do mesmo jeito. O louvor que podemos receber de uma autoridade é vê-la agir corretamente, servindo e tratando com dignidade aqueles que se portam corretamente. Esse é o louvor. Em outras palavras, todo povo tem o governo que merece. E como nos diz o Salmo 33:12, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Romanos 13:4 diz assim: visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem, entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. A autoridade é um ministro de Deus, porque em última análise, como vimos, ele é designado por Deus, recebe a autoridade de Deus e age de acordo com a conduta das pessoas como cidadão. Se o cabra é ruim, vai levar peia. Essa é o dever, a obrigação da autoridade. Por isso Deus nos ordena em 1 Timóteo 2:1-2. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Porque se nós orarmos, pedirmos a Deus, aí Ele levanta homens de Deus para nos tratar com respeito, para dar a nós o nosso direito, para manter preso o bandido e solto o cidadão. Hoje qualquer coisa. É tão absurdo, meu irmão. O ódio do diabo contra o pastor Humberto é tão grande, mas tão grande, que eu não acredito. Eu digo que isso é uma coisa surreal. É surreal, isso é surreal. Sabe aquele terreno de esquina ali? Aquele terreno de esquina? Antes de eu limpar e murar, um oficial de justiça me procurou. Aí eu limpei, murei. Eu vou contar isso porque eu fico assim chocado. Eu não acredito que isso esteja acontecendo. Num país de ladrão, de corrupto, a justiça ainda tem tempo de ir num terreno. Meu amigo, sabe o que foi que fizeram? Um inquérito na Justiça Federal. Porque o terreno estava sujo, sem cerca. Um inquérito na Justiça Federal. Como se eu fosse o maior bandido do mundo. Um cara que tem a vida limpa, um cara que paga seus impostos, um cidadão. Como é que a justiça está vendo bandido de tudo que é lado espalhado e vai se preocupar com terreno sujo e já vem logo ameaçando me prender se eu não me dar um inquérito policial na Justiça Federal, meu irmão. Não foi estadual não, foi federal. O negócio não é pouca coisa não, menino. É pinico cheio. Aí eu digo, rapaz, eu não acredito. Eu cheguei bem ao advogado e digo, rapaz, eu não estou acreditando nisso, não. Eu não estou acreditando nisso. Me dando prazo de tantos dias. Aí sabe o que aconteceu? O ódio é tão grande, a cegueira é tão grande, o que acontece? Alguém que me odeia, tinha alguma amizade, não tinha que me pegar. Foi isso aí. Sabe como é que diz lá? Denunciante. Olha se eu sou menino. A primeira foi que eu vi, né? Alguém denunciou. Fui ler com o advogado. Denunciante. Anônimo. Quer dizer que nós temos
justiça em cima de um homem cidadão, pagador de 10 mil reais mensais de imposto de renda, recolhido, já direto, sem ele ter direito de nem pegar. Porque tem um terreno sujo. Você já pensou a quantidade de servidores, a quantidade de custo que houve para abrir um inquérito na Justiça Federal contra um cidadão que está com o terreno sem limpar? Meu irmão, isso não é coisa de Brasil, não. Rapaz, nós temos muitas coisas mais importantes para fazer. Tem alguma coisa errada nisso. Quer saber mais o quê? Chegou aí, bati as fotos, o terreno está todo dentro da lei. E mais, já não é meu. Já está vendido, transferido com escritura e registro. Está vendo aí? Querem nem saber, nem me perguntaram nada. Foi logo me indiciando e abrindo um inquérito policial na Justiça Federal contra mim. E o Temer, rapaz? E o Cunha? Será que esse juiz não tem cunhão não para ir atrás do Cunha? Você já pensou um negócio desse? Olha, tinha hora que eu balançava a minha cabeça assim, acho que eu estou sonhando. Deixa eu ler de novo. Aí eu lia, era aquele mesmo. Aí o meu advogado olhou. Rapaz, eu não acredito não, Humberto. Os caras perderam tempo para fazer isso. Rapaz, foi algo muito... Digo, pois é, rapaz, tu já pensou? Aí, fizemos razoável. Amanhã estou mandando. Então, como foi ordenado, a gente não é louco, né? De desobedecer. Se ela dissesse, vamos botar um altar de Baal lá, certo? Ou alguma coisa, aí eu dizia, doutora, prepare a prisão e as algemas, vá para o inferno, que eu vou para a cadeia para o céu. Mas como ela não fez isso, não mandou desobedecer a lei de Deus, está lá, eu acho que é um estrago do dinheiro público, uma mulher dessa se preocupar com uma coisa dessa. Mas está na lei, ela pode fazer, eu não tenho... A única coisa que resta é eu obedecer. E como não sou louco de desobedecer a um mandado judicial, estou prontamente, no prazo regulamentar, respondendo à exigência da meritíssima, honrada doutora, que eu não me lembro o nome. Então você vê. Você vê o que é a palavra. Você vê o que é a palavra. E o bandido solto. E a gente sem poder sair de casa. Eu fico assim, eu não acredito. Aí eu orei de noite ao Senhor, muito obrigado. Que tudo que venha contra mim seja desse jeito, Pai. Fruto do meu amor a Ti, perseguição do inimigo. E que o Senhor Deus me dê a defesa tão prontamente, tão perfeita, sem eu precisar usar nada escuso, sem eu precisar tentar comprar ninguém. Senhor, e quando me levarem aos tribunais, que se cumpra a Tua palavra que diz que, quando te levarem aos tribunais, não se preocupe com o que falares, eu falarei por ti. Pronto. Eu só espero que também não chegue uma ordem de prisão, porque eu estou falando aqui o que aconteceu, né? É um direito meu, eu sou parte. Falei só a verdade. A minha indignação eu posso manifestar e ela pode continuar cumprindo. Ela pode continuar fazendo a obrigação dela, né? Não posso fazer nada, a não ser obedecer. E obedecerei enquanto não mandar eu fazer nada contra o meu Deus. Aí eu obedeço. Partiu para esse lado, prepare a cela. Aí não tem não. Aí pode ser o que for. Então, Deus manda orar
para as autoridades que se acham investidas, as pessoas que acham vestidas de autoridade. Essa senhora vai passar muito tempo nas minhas orações. Eu vou anotar o nome dela e colocar na minha mesa de oração. Para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é o que Deus manda os cristãos fazerem. E na prática, o que é que nós vemos? Nas igrejas, corruptos, mercenários, usando igrejas inteiras para conseguirem benesses, sinecuras, sem se importarem em que estão votando, desde que receba a sua parte do roubo. É uma vergonha para o Evangelho. Esses que agem assim, e aqueles que cegamente o seguem, podem temer, pois como vimos em Romanos 14, 4b, entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, a autoridade. Deus vai permitir que aquela autoridade que foi ordenada com objetivo escuso e mau, faça o mal àquele que a ordenou. Aqui vai outra informação chocante. As autoridades, depois de constituídas, podem perfeitamente decretar a pena de morte. Então você fica sabendo aqui que pena de morte é bíblico. Mas pastor, tem um mandamento que diz, não matarás. Eu sei. E o contexto dele é dizendo, não matarás tu. Tu não é autoridade. Mas a autoridade constituída pode julgar e decretar a pena de morte. Como lá, sabiamente, em alguns estados dos Estados Unidos, tem e outros países. Esse não matarás é tu. Tu não pode matar ninguém. Mas as autoridades constituídas podem. Então, deve sim, é bíblico a pena de morte. Isso é sofisma, hipocrisia, safadeza de crente que diz, Deus é amor, Deus não mata ninguém. Aqui, ele diz, entretanto, se fizeram mal, teme. O uso da espada no Novo Testamento está diretamente relacionado com a ideia de entregar a morte, de decretar a morte, porque não é sem motivo que ela traz a espada, que a autoridade traz a espada, não é sem motivo. Quando você contextualiza, essa espada aqui significa morte, pena de morte, ela traz a pena de morte. Lucas 21, 24, cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações, até que os tempos dos gentios se completem. Jerusalém será pisada por eles. Cairão a fio de espada, morrerão. A autoridade mandada por Deus vai levar a espada. Atos 12, 2, fazendo passar a espada a Tiago, irmão de João, levaram a morte a quem não devia. Mas a autoridade tem direito. Ela pode julgar errado? Pode. Problema dela. Mas pastor, a pena de morte, se deve julgamento errado? Está aqui um. Fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Atos 16, 27. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Espada era morte. Apocalipse 13, 10. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessária que seja morta a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Está vendo o que eu falei aqui? Muito maravilhoso Deus, né? Porque Ele dá o fundamento. Eu disse que se você não pode matar ninguém, porque Deus disse não matarás. Mas que a autoridade pode lhe julgar, e se a lei disser, quem matar alguém vai ter a pena de morte, pode. Está aqui, bem claro. Se alguém levar para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, uma pessoa foi e matou o outro, necessário é que seja morta a espada. Está aqui a pena de morte. Você matou? Agora, não é os parentes nem os aderentes que vão vingar, não. A autoridade vai julgar e vai decretar a pena de morte. Então vai ser assim, ó. O bandido matou no assalto, não tem conversa, meu amigo. Vai morrer também.
Está aqui. Matou a espada, morre a espada. Então, saia dessa de bonzinho, que eu sou contra a pena de morte. Você está sendo contra Deus, viu? Porque Deus diz aqui que quem matar com a espada deve morrer. Ele está decretando aqui a pena de morte. Eu não sou doido de ir contra Deus, não. Então, mesmo as autoridades constituídas para atender a certos esquemas, serão usadas por Deus como servo vingador, trazendo a ira de Deus sobre os seus malfeitores. Romanos 13, 4c. Pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É tão séria a palavra, que Deus diz? A mim pertence a vingança. Olha aí. E aqui ele diz que o ministro de Deus é vingador. Por quê? Porque Deus não usa o homem para fazer os feitos dele. Ele é o vingador. Eu não posso me vingar, mas ele usa a autoridade para ele vingar. Morreu, autoridade? Mate. Mande matar. É embaixo dessas autoridades constituídas que o povo deve estar, não só pelo temor da punição, mas também por dever de consciência. Romanos 13, 5. É necessário que eles estejam sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. O que é esse dever de consciência? O que é que eu digo a você? Eu não passo num sinal vermelho, não é porque eu vou ser multado. Se bem que desapercebidamente, eu passo. Estou dizendo consciente. Vou pensando nos problemas, fala-me Deus, quando eu passei. Ou então, vou desapercebidamente, passo num fotossensor. Mas, consciente, procuro não cometer essas infrações. Não é por causa da multa, não. É porque tem uma lei que diz que é proibido. E a minha consciência com Deus não vai ficar bem. É por isso que ele diz aqui. Não somente por causa do temor da punição. Cumpra, não somente, mas também por dever de consciência. Deus vai dizer, meu filho, eu mando você cumprir as leis. Essa lei aí não tem nada a ver contra mim, não. Essa lei aí foi os governantes que botaram, que vocês elegeram. Então você tem que se submeter a ele, você goste ou não. Você gosta do confisco, né, imposto, do roubo que o governo faz de impostos? Não, mas você tem que pagar. Porque não é uma lei contra mim. É contra vocês, que vocês elegeram. É contra vocês. É exatamente isso aí. Deus cobra do povo todos os atos das autoridades e todos os atos do próprio povo. Ou seja, quem vota, quem elege a autoridade desonesta, corrupta, mafiosa, vai responder diante de Deus por estes pecados e delitos. É como quem escuta falar mal do irmão e fica calado, porque tem parentesco de sangue. É como quem escuta falar da autoridade constituída por Deus e fica calado. E Deus diz, ai daquele que tocar num dos meus ungidos. Isso é muito lógico e compreensível. Afinal de contas, eles não são os representantes do povo, recebendo uma delegação de poderes para agirem em nome do povo. Não são? Então pronto. É muito lógico, rapaz. Se eu mandar uma pessoa dizer alguma coisa, aquela história como diz, o portador não merece pancada. O cara está me representando, rapaz. Você que votou no Lula é responsável pela corrupção, por tudo que está acontecendo nesse país. Você não elegeu. Se eu tivesse elegido a ele, se eu tivesse votado nele, há muito tempo eu estava me prostrando, pedindo perdão a Deus. Suplicando que Deus me perdoe. Graças a Deus, Deus não permitiu. Graças a Deus, Deus não permitiu esse jugo sobre a minha vida. E muitos pastores, em vez de conscientizar a igreja desses riscos, fazem o papel de traficantes de ovelha, levando-as para os lobos vorazes pelo poder. Falo assim, meu irmão, porque eu conheci os bastidores de muitas igrejas e vi muita ganância, muita corrupção, ladruagem e engano. Erradamente coloquei minhas esperanças em muitos que conheci quando começaram como pastores,
começaram até bem, mas em pouco tempo enveredaram pelo caminho da injustiça, se esqueceram da lei de Deus e seguem hoje o caminho de Balaão. 2 Pedro 2, 14 e 15. Tendo os olhos cheios de adultério, insaciáveis no pecado, engodando almas inconstantes, engodando, enrolando, enlinhando, sabe? Tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos. Aí, filhos malditos. Ele diz que são filhos de Deus, mas são filhos malditos. É pastor Humberto que está dizendo? Não, é Deus. Abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beó, que amou o prêmio da injustiça. A própria igreja, conduzida por um pastor Balaão, participa e elege governos corruptos, e por isso tem que pagar o preço. Romanos 13, 6. Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. Tributo, neste versículo, não se trata de impostos. Aqui, tributo é sinônimo de preito, quer dizer, sujeição, dependência, vassalagem, que quer dizer subordinação, submissão. Ou seja, Deus determina que tenha sujeição, dependência, vassalagem, subordinação, submissão às autoridades. Uma irmã falou para mim: pastor, eu não vou citar o nome, mas é um ministério esquisito. No momento não me deu paz, mas eu oro sempre. Que ela tinha um chamado para igrejas erradas. Como se dando a entender que estava chegando o momento de sair daqui para ir para uma igreja desmantelada. Não sei se ela está, mas pelo menos um dia escutará essa palavra. Ela tem que ir sabendo o seguinte: primeiro, que Deus não manda ninguém para maldição. E como é que ela vai para uma igreja que sabe que o pastor é um desmantelado, é um amaldiçoado, e vai se submeter à maldição? Não, pastor, eu vou para lá, para debaixo da autoridade dele, mas eu não recebo. Não. Não tem esse negócio de eu não recebo, não. Se você se posicionar embaixo da autoridade, você pode ser o mais santo, o mais santa do mundo, perfeito, mas Deus não quebra princípio. Aquela autoridade você tem que se submeter e vai receber o que ela tem para lhe dar. Se ela for maldita, você vai receber maldição. Então, aí muitos estão aqui, saem porque o irmão, o papai, a mamãe, vamos para ali, que ali o pastor não fala da vida da gente, a gente fala o que quer. Lógico, no mundo pode, no cão, no inferno, no mundo pode tudo. Vai para lá. Agora não pode se enganar. Eu digo como Deus mandou dizer a Samuel. Agora diga o seguinte: vai para lá. Agora vai receber daquele rei o que ele tem para dar. O que ele tiver é o que eles vão receber. Bando de demônio, rapaz, vão para lá e entram na desgraça e culpa o pastor Humberto. Eu já cansei de dizer isso aqui, eu não tenho culpa não, rapaz. Eu grito, aviso, o cara sai para a maldição, o culpado é o pastor Humberto. Vai para lá, Satanás. Sai, Satanás. É uma coisa tão lógica. Deus, você escolheu, então você tem que ser sujeito, você tem que ser dependente, você tem que ser vassalo, subordinado, submisso àquela autoridade. E o que vier dela, você recebe. Romanos 13, 7, o último versículo diz: pagai a todos o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto. Está vendo como tem tributo e imposto? Para nós é sinônimo, tributo e imposto é a mesma coisa. Aqui na palavra de Deus tem uma diferença. A quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Então você tem que dar honra e respeito. Interessante que Deus diz, pagar a todos o que lhe é devido. A quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Ele não exige aqui, ele determina que você ame, mas aqui ele fala diretamente que o que é devido você entregar respeito
a quem tem respeito e honra a quem tem honra. Lembra da pregação que Deus me disse? E eu não exijo que ninguém me ame? Eu não cobro amor de ninguém. Isso aí Deus manda. Se você quiser me amar, me ame. Se não quiser, não me ame. Agora tem uma coisa. Me respeite. Me honre. Me honre. Porque você tem visto o meu caminhar com Deus. Deus diz aqui: pagai a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. Quem deve respeito, pague respeito. Quem deve honra, pague honra. Vejam que incoerência. O povo elege as autoridades que criam os impostos, que no caso do Brasil está mais para confisco, né? A minoria poderosa consegue se safar. E a maioria, que é o povo que elegeu, paga a conta. Então, de quem é a culpa? É de Deus ou do povo que elegeu? Os grandões se ajeitam lá por cima na corrupção. A conta vem para quem? Para quem elegeu. Aí, meu Deus, foi tu que votou, rapaz. Está reclamando de quê? Se submeta. Paga o imposto dele. Entrega aí seus filhos. Abra mão de tudo. Estou falando de autoridades eleitas, porque no Brasil, principalmente, prevalece o sistema político, onde mesmo as autoridades concursadas sofrem influência das eleitas. O cara foi concursado, mas vem lá o político e se mete no meio, quer desmanchar o serviço dele. Que bom se todos esses ministros atendessem o princípio da honestidade, que Calvino, né, o amado, saudoso irmão, companheiro de reforma, Calvino, fez um feliz comentário sobre esse versículo. Eu achei muito tremendo. Quando ele falava disso aí, das autoridades, dos políticos, ele diz assim, ó: entretanto, é mister que se lembrem de que tudo quanto recebem do povo é propriedade pública e não meios de satisfazer prazeres e luxúrias pessoais. Você vê um Calvino, rapaz, em 1500 e alguma coisa, já dizendo isso aqui, comentando essa passagem. É mistério, é muito importante, isso aí é altamente valioso, que ele se lembre de que tudo quanto recebe do povo é propriedade pública, e não meio de satisfazer prazeres e luxúrias pessoais. O que eu diria, meu companheiro de reforma Calvino, fosse hoje, eu dizia, meu amigo, meu irmão amado, se os ministros religiosos não estão se lembrando desse princípio, imagine os ministros civis. Se as autoridades religiosas são um exemplo de corrupção, de mercenarismo, de ladruagem, imagine os civis que não conhecem Deus. A pedido do povo, Deus ordena autoridades civis que servem como ministros, servos, e por isso Deus ordena: pagai a todo o que é devido. A quem tributo, tributo. Quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Ou seja, tudo que é cobrado pelas autoridades deve ser pago. Quer seja imposto, pecúnia, quer seja tributo, preito. Você deve respeitar, você deve se submeter, ser subordinado à autoridade, até enquanto ela não for contra Deus. Lucas 20, 22. É lícito pagar imposto a César ou não? Mas Jesus, percebendo o ardil, respondeu: mostrai-me um denário. De quem é a efígie? E a inscrição que está aqui? O está aqui foi meu, não está aqui não, viu? É só para deixar bem. Prontamente disseram: de César. Então lhe recomendou Jesus: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, rapaz. Dê a César o que é de César, o imposto que ele está cobrando, e dê a Deus o que é de Deus, a honra e o respeito. Pagai a cada um que lhe é devido. Ao governo você deve o imposto, a Deus você deve honra, respeito, submissão, obediência. Quer seja respeito do empregado para o patrão, da mulher para o marido, do cidadão para as autoridades, dos filhos para os pais. Aqui eu não vejo mais nenhum. Só aqui na igreja.
Mas mesmo no meu caso aqui, esse respeito do empregado para o patrão, eu como patrão, são poucos que têm me respeitado. Muitos ladrões me roubaram aqui e foram-se embora. Da mulher para o marido, não precisa eu contar nada, né? Respeito que foi bom, viajou. Graças a Deus, pelo menos é uma mulher digna, limpa, né? Mas faltou com respeito, né? Do cidadão para as autoridades. Acaba, bota o ladrão, aí vai roubar também. Não tem respeito, é para ter. Você tem que respeitar o ladrão. Foi você que botou? Dos filhos para o pai, nem se fala, né? Eu sou outro exemplo. E muitos aqui. Então, respeito é desse jeito. Quando se fala de honra, 1 Timóteo 6,1. Todos os servos que estão debaixo de julgo, considerem dignos de toda honra o próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Ó, quando você se diz crente que você quebra uma ordem dessa aqui, aí o que o mundo diz? Que Deus esse é o crente? Ladrão, corrupto, isso e aquilo outro? Então você está debaixo daquele jugo? Pois então, considere o seu Senhor digno de honra. Então, respondendo a minha irmã, quem falou nos seus ouvidos foi o diabo. Ele quer lhe tirar daqui, botar embaixo de uma autoridade amaldiçoada, para amaldiçoar a sua vida. Vá diante de Deus, se Deus testificar, mas essa é a palavra do pastor. Mas você tem toda a liberdade. Apenas uma coisa eu garanto, quero ninguém aqui, nem digo nada para ninguém ficar aqui não. Até porque se eu fosse assim, eu não pregava o que eu prego, né? Eu pregava diferente, uma apologiazinha, mas também não é tanto assim. Deus é amor. Deus é amor. Deus é amor. Hebreus 3,3. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés. Quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Adianta estar dentro da igreja honrando? O templo não salva a nação iníqua. Quer honrar a igreja? Quer vir em todo? Pois então, aquele que estabeleceu essa casa tem mais honra do que esta casa. Não adianta estar aqui honrando a casa, dando uma de falso, de hipócrita e tudo, e desonrando a Deus, não. Com Deus ninguém, olhe, com Deus ninguém se brinca. Ele diz bem claro, com Deus ninguém brinca. O que devemos saber e lembrar é que Deus não quebra princípio. Se colaboramos com a eleição da autoridade, temos que, de qualquer maneira, exceto quando vai contra a palavra de Deus, nos submetemos a tal autoridade constituída, obedecê-la e responder pelos seus atos diante de Deus. Pouco nós aprendemos aqui. Você vai responder sobre os meus atos diante de Deus. Eu mandar você pecar e você obedecer, você vai pagar o preço. Como você vai pagar o preço? Quando você bota seus ouvidos, viu? Para instrumento de pinico. Porque o parentezinho, o amado, a amada, sabe, tem sangue. Aí joga maldição e você engole. Vá para o inferno, quem tiver maldição, sai de perto de mim. Eu quero lá saber se corre meu sangue. Meu sangue, esse corpo aqui, ele vai para o pó, acabou-se. Eu vou ser glorificado. E minha família é de Cristo. Meu pai é o meu pai celestial, onde um dia eu vou estar lá morando com ele e adorando a ele. Tenho família da terra, não tenho família de sangue, não. Eu tenho família de Cristo. Cristo. Lembre-se, você é coparticipante, corresponsável por todos os desatinos, todos os erros, todos os atos de terror e desonestidade cometidos pela autoridade que você votou. Você vai pagar junto com ela. Aqueles que votaram nesse governo, se prostre diante de Deus, confesse, suplique misericórdia.
peça perdão. Você está pagando o preço por causa disso, segundo essa palavra que nós escutamos aqui. Então, nós cristãos, o que devemos fazer? O que Deus nos ordena na sua palavra? E aí, pastor, o que é que eu faço? 1 Timóteo 2:2, antes de tudo, antes de votar precipitadamente, antes de pegar dinheiro, exorto que use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Está vendo? Piedade é viver de acordo com a vontade de Deus, submisso a Deus. Aí nós vamos viver assim e com respeito à palavra de Deus. O cristão deve recorrer a Deus para que ele não caia nesse sistema diabólico de alienação do povo. O povo de Deus não é cauda, é cabeça. Deuteronômio 28:13 diz: o Senhor te porá por cabeça e não cauda, e só estarás em cima e não debaixo. Mas isso aqui acontece se o quê? Qual é a condição, meu Deus, para o Senhor fazer isso comigo? O que é que eu devo fazer, Senhor? O Senhor diz assim: o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não embaixo. Mas de qualquer maneira, o Senhor vai fazer isso comigo? Já posso esperar? Posso fazer o que eu quiser, que o Senhor é fiel à tua palavra, e a tua palavra diz aqui que o Senhor vai fazer isso comigo? Não, continua assim, tem um si condicional. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não embaixo, se obedeceres ao mandamento do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e cumprir. Está vendo? O que o mercenário bandido prega aí? No texto fora de contexto. Ele pega aqui e diz assim: o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo. Está vendo o que Deus disse aqui? Eu vou pregar como eles pregam, viu? Só um minuto. Olha aqui. É Deus, o Senhor, e é com letra maiúscula, para não ter dúvida que é Deus que está falando. É Ele que está dizendo. Ele vai te botar por cabeça. Ele não vai deixar você nunca ser cauda. Você sempre estará em cima e não está debaixo. Porque você é um filho de Deus. Porque Deus é amor. Porque Deus te criou. Creia nisso. Receba, meu irmão. Não importa a vida que você tenha. Deus te quer do jeito que você está. Deus ama o pecador. Pode ser pecador. Seja contribuidor. Vem para cá. Bote aqui o seu dízimo. Bote mais de dízimo. Porque quanto mais você der, mais Deus vai te fazer cabeça. Nem que a tua cabeça tenha chifre de bode, mas você vai ser cabeça. É desse jeito que eles pregam. Está vendo? Está dentro da palavra, não? Tá. Ele disse aqui mesmo, está certo. Só que ele parou, né, na condição: se obedeceres aos mandamentos do Senhor, teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e cumprir. Então, meu irmão, o povo de Deus não é Maria, vai com as outras. Não é vaquinha de presépio, sabe? Fica só. Não deve se impressionar com as artimanhas do Satanás através da mídia e das pesquisas. As nossas armas e a nossa estratégia são espirituais. É a oração, como Deus disse, o jejum, o clamor, a súplica, para que Deus volte a reinar sobre nós. Acabe o presidencialismo, renuncie ao presidencialismo e clame pela volta da teocracia na sua vida. Aqui, para encerrar, Deus pode nos dar umas dicas. Como isso? Orando e jejuando. Vote contrário às pesquisas. Um dos maiores instrumentos de manipulação da consciência do povo. Essas pesquisas são falsas, são pagas, são manipuladas. Não olhe para elas. Outra coisa que eu sempre repito, você quer uma dica boa para você não votar? Olha, não vote em candidato que fala os mesmos jargões
Se eleito for, lutarei pela educação, saúde, segurança e moradia. A defesa do pobre e do necessitado. Olha, quando você vê um demônio desse falar isso, não vote, não vote, não vote. Você está votando errado, sabendo que está votando errado. Não faça isso, guarde isso nos seus ouvidos. Eu sei de qual o que ele diz. Você diga logo, esse aí eu não tenho perigo de eu votar. Corte logo. Não vote, é mentira. Não faz nada disso. Se ainda assim você tem dúvida, pois anule o seu voto. Anule o seu voto, anule. Assim você não será responsável pelos erros daquela autoridade. Senhor, eu não senti paz em ninguém. Então, Senhor, eu vou me abster e vou orar pelo Senhor e por esse povo. Ao Senhor por esse povo. Anule. Anule o voto. É uma maneira de você ser. Porque se você votar e o cabo for corrupto, você vai pagar com ele. Você elegeu. Você escolheu. A hora de agir é antes. Porque depois da autoridade constituída, todos têm que se sujeitar a ela. Para terminar, lembrando, 13:2, Romanos. De modo que aquele que se opõe à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem estarão sobre si mesmo condenação. Agora eu vou dizer uma coisa, irmão, para a gente encerrar. Deus manda você, se você elegeu, Deus manda você se submeter e vai pagar o que o corrupto faz. Agora, você já imaginou o cara resistir, rebelde contra uma autoridade de Deus, que paga o preço pelas suas ovelhas, que está com a vida ali, sofrendo e alegre por causa do nome de Cristo. Aí se levanta um demônio, uma demônia, para falar mal daquela autoridade ungida e levantada por Deus, que ninguém vê nada que suje a vida dele, vê a prática de vida dele em todas as áreas, a não ser o pecador comum, natural que ele é, mas não tem nenhum pecado dominante. Ô meu irmão, e você escuta e deixa falar. Rapaz, tu não sabe o preço que tu paga não, rapaz. Tu não sabe o preço que tu paga não. Deus manda tu honrar a autoridade que tu se submeteu a ela, que está desmantelada, ele não quebra princípio. Se você não quer pagar, pois então não se meta embaixo de autoridade. Aí tu se vem para debaixo de uma autoridade que honra a Deus. Você conhece a vida dessa autoridade. Você conhece o deitar e o levantar dele. Aí você se omite, você cala. Meu irmão, você não está fazendo nada contra a autoridade. Eu continuo sendo abençoado. Eu continuo sendo sustentado por Deus. Mas tu vai pagar um preço alto. Faça isso não. Não seja banana, não. Seja veste calça, não. Seja homem. Seja homem. Pegue a sua cruz e siga Cristo. Mande esses demônios para o inferno, rapaz. O que adianta tu agradar aqui e não faz uma coisa nem outra? Porque vive cada um num canto. Tem aqueles momentinhos ali de angústia, de tristeza. Mas a consequência é muito séria. Eu vou pregar, porque eu não quero ser cobrado desse sangue. Eu não quero. Você tem que se conscientizar disso. Autoridade é autoridade, meu irmão. Se submeta a ela. Então, ore a Deus para saber qual autoridade que você deve se submeter. Agora, tem uma coisa. Quando você se submeter, você honre, você respeite. Respeite, porque senão você está indo contra uma ordenança de Deus. Você está indo contra aquele que Deus ungiu. Não faça isso não, que o preço para a sua vida, para as suas gerações é alto. Que o diabo vai tentar, vai. Você já viu que o diabo, em toda a igreja, quem mais ele tenta fazer você ter raiva é do pastor?
Não é dos irmãos que você convive em tanto tempo. Porque era mais lógico você se desentender e ter alguma raiva de algum irmão, porque vocês vivem mais juntos e tal. Mas não. É sempre do pastor. Por quê? Porque quando você faz isso é que o diabo lhe pega. O pastor fica lá numa boa na dele. Lhe abençoando e recebendo a bênção de Deus. Mas o diabo lhe pegou. Porque você caiu no laço de deixar o diabo falar do teu pastor e teus ouvidos serem impregnados de veneno e você ficar calado. Iniquidade você carrega. Maldição. Eu não tenho dúvida que é Deus que está avisando. Eu não tenho dúvidas. Fico feliz de Deus me dar essa oportunidade e tirar de mim qualquer possibilidade desse sangue ser cobrado. Que Deus nos perdoe pelas autoridades constituídas erroneamente, se assim o fizemos. E o Espírito Santo de Deus nos ilumine. Ilumine ao povo de Deus, dando-nos temor, discernimento, tornando cativa a nossa mente e nos conduzindo com sabedoria na escolha daqueles que constituiremos como nossa autoridade aqui na terra, em nome de Jesus. Amém.